Mais uma carreata foi realizada neste domingo em protesto contra as cobranças do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e da taxa de lixo praticadas pela Prefeitura da capital baiana. O chamado Movimento IPTU Justo Salvador fez uma carreata por algumas das principais avenidas da cidade até a região do Iguatemi, onde houve depois uma manifestação. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa com a advogada e colaboradora do Movimento IPTU Justo Salvador, Linéia Costa, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Bom dia, Linéia. Bom dia, Jefferson. Um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse movimento tão importante para Salvador. Queria agradecer o espaço, a oportunidade de bater esse papo, para chamar a atenção dos contribuintes de Salvador para a realidade que está acontecendo na legislação do IPTU e de que forma a gente pode lutar para modificar essas cobranças abusivas que a gente vem sofrendo ao longo do tempo. Pois é, explica para a gente o que motiva exatamente esse movimento contra a cobrança do IPTU e da taxa de lixo aqui de Salvador. Então, o movimento surgiu de maneira espontânea, é um movimento da sociedade, a gente não tem nenhuma fundamentação político-partidária, a partir das alterações que vêm sendo feitas, pela Prefeitura na forma de cobrança do IPTU. O movimento começou aqui no meu condomínio, de 2019 para 2020 a gente sentiu um aumento grande. E em 2021, esse aumento foi de mais de 30%. E aí, entre vizinhos, a gente começou a conversar. Gente, o meu IPTU veio R$1.000 mais caro. Não, o meu não aumentou R$1.000. O que está acontecendo? A gente começou a sentar, pegar as inscrições municipais, e o lançamento do IPTU de cada apartamento, e a gente conseguiu identificar aqui no meu prédio apartamentos exatamente iguais, classificados com padrões construtivos diferentes e valores de IPTU cobrados de maneira diferente. Então, assim, entre eu e o meu vizinho, eu moro no 17º andar, o meu vizinho do 16º andar paga R$1.000 a mais do que eu. Distorção para ser revista, uma distorção absurda. Agora... E aí, como eu sou advogada, tenho vários amigos, que militam na área tributária, a gente fez um apanhado com os lançamentos das inscrições de IPTU da região, dos diversos condomínios aqui na minha região, em Patamares, e nós conseguimos verificar que, além dessas distorções, do cadastro municipal, existe a questão da legislação das travas, Então, aqui a gente tem condomínios na mesma rua que pagam 5, 6, 7 vezes mais IPTU do que outras unidades imobiliárias, unicamente pelo ano da construção, E a gente tem um marco temporal na legislação de Salvador, que é o ano de 2013. Então, todos os imóveis que foram construídos antes de 2013 são beneficiários das travas, e por conta disso só puderam ter seus apartamentos, o valor do IPTU aumentado em até 30% ao longo dos últimos quase 10 anos, e do outro lado nós temos os apartamentos que foram construídos depois de 2014, que pagam IPTU com base na nova planta genérica de valores, essa que foi implementada de 2013, e que tem valores astronômicos. Então, ao longo do tempo, com a correção da inflação, que é devida por lei, esse abismo foi aumentando de uma maneira estrondosa. Então, assim, a gente tem apartamentos em Salvador, em bairros nobres, como ali o Trapiche, na Marina, naquela região da Contorno, de R$7 milhões que pagam R$5.000 de IPTU. E a gente tem apartamento aqui em Brotas, no Pátio Jardins, apartamento de R$500, R$600 que paga R$6.000 de IPTU. Quer dizer, é um movimento... Então, assim, são distorções absurdas. É um movimento que a gente pode afirmar, pede, digamos, uma isonomia tributária, não é? A revisão também dos critérios de cálculo do IPTU. Agora, diz pra gente, Linéia, como é que está a interlocução? Como é que está a interlocução do movimento com a Prefeitura? A gente já conversou diversas vezes com a doutora Giovana Victor, a secretária municipal de Fazenda. Ela sempre nos recebe de uma maneira muito educada, é uma mulher muito, muito inteligente, mas ela não faz absolutamente nada. Nada. Nós tivemos uma primeira reunião com ela em 2021,
quando o movimento nasceu, e a gente costuma dizer que a mãe do IPTU Justo é a doutora Giovana, né? Porque desde esse momento em que era uma coisa local, aqui de Patamares, e que nós fizemos o levantamento da situação, encaminhamos para ela se comprometeu a fazer um grupo de trabalho e usar isso como um modelo para a cidade, para fazer esses ajustes. Mas de lá até agora, nada foi feito. Absolutamente nada foi feito. Então, assim, ao longo do tempo, nós criamos nas redes sociais, né, desde que o movimento surgiu, a gente criou o perfil no Instagram. Se for permitido, eu peço que as pessoas sigam e acompanhem o @IPTU Justo. E através desse perfil no Instagram, a gente teve acesso a muitos e muitas realidades de pessoas, assim, que têm procurado a gente e que têm pedido orientação. Linéia, o Fernando quer fazer uma pergunta para você também. Linéia, esses casos de discrepância, como o citado no seu prédio entre o 16º e o 17º andar, quando entra com um processo administrativo dentro da Prefeitura de Salvador para tentar fazer uma isonomia tributária, há algum tipo de retorno nesses processos administrativos ou a Prefeitura só ignora? Nós fizemos aqui no condomínio e eles estão todos pendentes de julgamento. Né? A gente, no prazo para o pagamento da primeira parcela ou da cota única, a gente faz a impugnação. Então, esses casos nossos aqui que foram detectados, nós fizemos a impugnação, eu fiz, os outros vizinhos fizeram, estão há 2 anos lá parados. E aí, o que é que acontece nessa sistemática da impugnação? As pessoas têm medo de fazer, porque se ao final de 2 anos for julgado improcedente, aquele valor originário vai ser acrescido de multa e juros. Então, existe toda uma sistemática na Secretaria Municipal da Fazenda para que você não recorra, para que você não exerça o seu direito de reclamar daquilo que está errado. Inclusive, em todas as reuniões, a doutora Giovana diz, não está errado, nós precisamos corrigir. E nós estamos esperando quando, doutora, que a gente vai corrigir? Nós fomos sorteados para pagar mais caro, por quê? Linéia, né? Existe... Nesse caso específico aqui do condomínio, a gente detectou que a prefeitura, de ofício, corrigiu o padrão construtivo sem que houvesse nenhuma alteração. Linéia, o Ministério Público do Estado da Bahia tem participado de algum tipo de debate nesse sentido? Sim. Qual o posicionamento dos promotores e promotoras? A doutora Rita Torinho instaurou um procedimento para investigar a questão do aumento da TRSD. Né? Nós tivemos ciência e nós encaminhamos o abaixo-assinado e a documentação que a gente conseguiu levantar ao longo desses 2 anos relativa a todos esses condomínios, esses empreendimentos que possuem essas irregularidades e que fazem parte do nosso grupo, né? Esse processo está em andamento, a gente não tem ainda uma posição, mas a gente sabe que a doutora Rita, junto com a doutora Daniela da OAB, que é a presidente da OAB, que é uma grande tributarista, estão tentando um termo de ajuste de conduta com a prefeitura, mas até hoje nada foi feito. E a nossa angústia é que, assim, ano após ano, esse valor vai aumentando, a gente tem uma série de pessoas que não conseguem mais pagar o IPTU e que estão alugando os seus apartamentos para não perder, estão abrindo mão do seu direito de propriedade, de morar e de gozar do seu bem, justamente porque não tem condição de pagar o valor do IPTU, porque a gente está falando de valores astronômicos. A gente não está falando de R$1.000, R$2.000, R$3.000. A gente está falando do IPTU. A gente está falando de apartamentos de 100 metros quadrados pagando 7 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil reais. Linéia, e em relação à taxa de lixo? A gente está com muito foco agora aqui nesse papo em cima do IPTU. E a taxa de lixo? Tem havido também distorção semelhante? A questão da taxa de lixo é ainda mais absurda, né? Porque a taxa de lixo, ela é calculada um percentual em cima do valor do IPTU. Ela não é calculada em cima do que a casa produz ou do que possivelmente, né, aquele imóvel produz de lixo. Então, no ano passado, essa taxa foi aumentada em 50%. Então, aqui no caso próximo da gente pagava em torno de R$800, hoje a gente paga R$1.600 de taxa de lixo,
Quando o vizinho aqui, que tem um apartamento de 300 metros quadrados, na mesma rua, paga 130. Ora, o apartamento dele é muito maior do que o meu. Na lógica, um apartamento maior vai produzir muito mais lixo porque vai morar muito mais gente, né? Então, a TRSD, ela segue essa lógica abusiva do IPTU. E ela não está sendo calculada considerando o que realmente as pessoas produzem de lixo, ou a potencialidade que um imóvel tem de construir lixo, porque é óbvio que uma casa maior vai ter mais moradores e vai produzir muito mais lixo do que um apartamento menor. Mas essa regra não é respeitada em Salvador, e esse é o objeto principal dessa investigação que a doutora Rita Torinho está fazendo, né, está acompanhando, e que a gente aguarda a conclusão. Lineia, vocês analisam, por exemplo, mover uma ação coletiva para tentar rever essa situação, ou aguardam uma decisão do Ministério Público sobre o assunto? Já existe, né, uma ação, que é a ação da OAB, acompanhada também por alguns partidos políticos, para rever essa questão da revisão da legislação em 2013. Né, uma ação que foi julgada aqui, um julgamento absurdo que foi feito aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e que hoje está pendente do julgamento do recurso que a OAB fez no STF. Então, assim, a gente está acompanhando o julgamento, a gente está acompanhando a questão da investigação do Ministério Público, mas o que a gente quer de verdade é que o prefeito trate essa questão com seriedade. Porque essa questão do cadastro municipal é uma questão básica. É vergonhoso o cadastro de Salvador. O Salvador é uma das poucas capitais do país que não possui um sistema de georreferenciamento para comparar as informações que o contribuinte lança com a real situação do imóvel. Então, assim, é tudo feito manualmente, Lineia, sabe? Para a gente encerrar, o que você recomenda para os proprietários de imóveis que têm se sentido injustiçados com a cobrança do IPTU, também da taxa de lixo? A gente já falou aqui que processo administrativo não tem dado tanta solução. É recorrer à justiça, suspender o pagamento? Acho que não sei se seria a melhor opção, mas o que você recomenda enquanto advogada? É muito importante. Olha, é muito importante que as pessoas acompanhem o lançamento do seu IPTU, tá? Pega a sua inscrição municipal, entra no site da Secretaria Municipal da Fazenda e observe ao longo dos anos o aumento que foi feito. E se houve alteração no padrão construtivo, no logradouro, no valor venal dos imóveis, que é outro erro gravíssimo que acontece em Salvador. A gente tem muitos e muitos apartamentos com valor venal muito acima do valor real de venda do imóvel. Procura um contador, entra com uma impugnação administrativa. Se você não tiver êxito, judicialize. A única forma que a gente tem para se defender hoje é judicializar. O objetivo do movimento é chamar o prefeito para uma conversa, para encarar esse problema de frente, porque não é uma questão só do contribuinte. Essa sistemática legislativa está impedindo o crescimento da construção civil em Salvador. Ninguém mais constrói prédios em Salvador. Ninguém mais compra imóvel novo em Salvador porque vai pagar IPTU absurdo. Então a construção civil está sofrendo. O pessoal do Cresce, os corretores de imóveis, têm queixas absurdas. As pessoas deixam de fechar um negócio quando vê o valor do IPTU. Então, assim, o que eu aconselho é acompanhem, sigam a gente, façam parte do movimento, venham para a luta, também defeitos para esta questão com seriedade. Nós não estamos pedindo nenhum favor. O que a gente está pedindo é que o prefeito corrija essas distorções e cobre o imposto de maneira correta, respeitando os princípios gerais de direito tributário. Tá bom. Lineia Costa, que é advogada e colaboradora do movimento IPTU Justo Salvador, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Bom dia a todos. Agora são 7h51 na Tarde FM.